Tudo bem, pessoal? Hoje nós vamos falar aqui no nosso canal, o Apollo Fisioterapia, a respeito da avaliação da mecânica respiratória. Um assunto muito importante para todos que trabalham dentro da terapia intensiva e trabalham com ventilação mecânica. Todo fisioterapeuta, todo profissional que trabalha com ventilação mecânica deve saber sobre mecânica respiratória e como fazer a sua avaliação à beira do leito. E hoje nesse vídeo eu vou ensinar para vocês. Aproveita aí, curte o vídeo, se inscreve no nosso canal e aperta o sininho para receber as notificações do canal Apollo Fisioterapia. O assunto de hoje, então, é a avaliação da mecânica respiratória. Já fiz uma live aqui no nosso canal falando bastante sobre a avaliação de mecânica respiratória, sobre essa monitorização de mecânica respiratória, mas hoje eu resolvi fazer um vídeo um pouco menor para que você consiga aí aproveitar os conteúdos que eu tenho para passar hoje para vocês. Então, basicamente, nós vamos explicar como é que faz a avaliação de complacência pulmonar e resistência da via aérea de pacientes que estão em ventilação mecânica. Para nós sabermos, como fazer tudo isso, eu trouxe algumas informações aqui importantes para vocês. Então vejam lá, nós podemos observar nessa imagem que a respiração ela depende de alterações de pressão. Essas alterações de pressões durante a respiração espontânea, elas dependem da ação dos músculos respiratórios para que eu consiga fazer uma negativação de pressão em relação à pressão atmosférica e aí sim o ar vai poder entrar. Então se vocês observarem aqui, a pressão atmosférica, a pressão intrapleural fica menor do que a pressão atmosférica, e isso quando está em repouso, eu ainda não tenho diferença aqui de pressão atmosférica e intrapulmonar. No momento em que eu consigo fazer a contração, portanto aqui a gente pode ver o diafragma sendo rebaixado, por exemplo, eu tenho uma alteração dessa pressão intrapulmonar, e aí consequentemente diminuição da pressão intrapulmonar gera uma diferença da pressão atmosférica para a pressão intrapulmonar e o ar tende a entrar. Para essa pressão, essa diferença de pressão, ela tem que ser suficiente para vencer uma propriedade que é a propriedade resistida no meu sistema respiratório e também uma propriedade que é a propriedade elástica, tanto do gradil costal como do parênquima pulmonar. E aqui só para complementar a informação, quando eu expiro, a pressão intrapulmonar ela fica acima, ou seja, a positiva em relação à atmosférica, e aí a tendência do ar, a direção, o ar vai sair na direção do sistema de via aérea superior, e aí, consequentemente, o ar tende a sair, ok? Bom, aqui é para mostrar mais uma vez que várias pressões podem interferir na entrada do ar até os alvéolos. Então, basta a gente olhar aqui que precisa existir, nesse esquema eu vou mostrar simplesmente que precisa existir uma diferença de pressão da via aérea e pressão alveolar para que eu consiga ter o ar entrando. E tudo isso, essas pressão transtorácica, transpulmonar, pressão da superfície corpórea, pressão pleural e pressão alveolar, são essas diferenças de pressão que vão determinar esse último aqui, que é a diferença da pressão alveolar e da pressão da via aérea para a pressão alveolar. Bom, o que então eu falei para vocês que vence, que o sistema respiratório precisa, do que ele é constituído e o que o músculo precisa vencer, do sistema respiratório. Vejam lá. Então a gente considera, as propriedades mecânicas do sistema respiratório são essas daqui. Então é uma propriedade chamada de resistida inelástica, que é a capacidade do meu organismo ficar na mesma posição que está, e essa é praticamente ignorada na avaliação da mecânica respiratória, ela pode ser ignorada porque ela é muito pequena. Depois nós temos aqui a própria resistência da via aérea, que a gente determina a resistência da via aérea pela diferença da pressão total da via aérea pela pressão alveolar dividido pelo fluxo, então ela é dependente do fluxo que a gente gera no ventilador ou que o paciente faz espontaneamente. Depois, a gente tem a força de recuo elástico, que essa então é avaliada por meio da complacência. Então nós temos aqui o componente resistido e um componente elástico,
E o componente elástico ele depende então do volume que eu estou colocando e quanto de pressão pleural a gente está gerando. Isso seria então a pressão pressão pleural não, a pressão de platô, que é a pressão que a gente considera, né, a pressão alveolar. E na ventilação mecânica, quem vence tudo isso é a pressão positiva, mas quando eu estou respirando espontâneo, é a força dos músculos respiratórios. Vejam lá, quando a gente fala de resistência da via aérea, basicamente 90% da resistência da via aérea depende dessas vias de grande calibre, que não são os brônquios de médio e de médio calibre, essas vias chamadas de vias centrais, e 10% lá nas vias terminais. O que a gente colocando essa fórmula aqui da resistência da via aérea, a gente pode entender que a resistência da via aérea ela vai depender do comprimento do brônquio ou do tubo, né, por onde estiver passando esse ar. Ela depende também do raio, e do raio elevado à quarta potência. Então, todas as pequenas alterações no raio, né, do brônquio, isso leva a grandes alterações da resistência da via aérea. Lembrando que também, aqui teria também influência do fluido, né, da viscosidade do fluido, mas no caso do sistema respiratório ele não se altera. Então aqui só para vocês terem uma ideia, né, uma imagem que estão aí nos livros de fisiologia, então mostrando que quanto mais eu me aproximo do bronquíolo terminal, até bronquíolo próximo de bronquíolo respiratório, né, então da boca em direção ao alvéolo, o que acontece com a via aérea, né? Ele vai aumentando o seu diâmetro, né? Então nós vamos ganhando diâmetro. Isso faz com que então a gente possa concluir que, olha lá, no início, né, na primeira parte da zona de condução, a resistência ela é muito alta, né? A gente vê aqui ó, a resistência nesse eixo, ela é um pouco mais alta, e aí conforme eu vou chegando na zona respiratória, há uma tendência de que essa resistência caia. Ok? Aqui para mostrar para vocês que a resistência está diretamente relacionada ou diretamente ela influencia na resistência da via aérea, né? O fluxo influencia na resistência da via aérea. E aqui para mostrar para vocês a complacência. O que é a complacência então? É quanto de volume eu coloco e quanto de pressão esse volume está exercendo dentro da via, dentro do pulmão do paciente. Então, aqui, por exemplo, nós temos dois exemplos extremos aqui, onde eu tenho um paciente com 500 ml de volume e gera pressão de 10. Já no outro exemplo, o mesmo 500 de volume gera pressão de 50. Então veja, e aqui num caso intermediário, eu coloquei em torno de 400 ml, ó, vejam lá, 500 dividido por 10, 50 ml por centímetro de água de complacência. Aqui ó, a gente colocou um volume menor, 400, mas gerou em torno de 30 de pressão, e aí a complacência está em 13, e esse último paciente colocou os 500, mas a pressão foi para 50, então aqui eu tenho 10 ml por centímetro de água de complacência. Então a complacência é essa relação que a gente tem entre volume e pressão. Então, considerando essa imagem que a gente já mostrou para vocês, nós precisamos sempre lembrar que a pressão que o ventilador vai gerar precisa vencer a resistência e depende do fluxo. Então essas pressões aqui dependem desses outros fatores. É só a gente evoluir essa forma aqui. Assim como a pressão de platô, ela sofre influência do volume que eu utilizar e da complacência estática, ou seja, da propriedade elástica do parênquima pulmonar do seu paciente. Assim, a fórmula da ventilação mecânica que a gente sempre tem que guardar é essa daqui, que a pressão depende da resistência e do fluxo, assim como também depende do volume e é indiretamente proporcional à pressão, à complacência do seu paciente. Por exemplo, então, se eu quero aumentar o volume corrente do meu paciente, eu preciso aumentar a pressão. Se o volume corrente do meu paciente diminuiu, possivelmente a pressão dentro da via aérea lá deve também diminuir. E assim a gente poderia exemplificar para cada um das variáveis aqui dessa forma que a gente está vendo nessa imagem, ok? A gente tem que monitorizar o paciente do ponto de vista mecânico pela resistência da via aérea, pela complacência estática e também podemos monitorizar a complacência dinâmica e as curvas de monitorização. Eu já fiz também um vídeo em que eu falei dessas curvas de monitorização aqui, então se você quiser procura lá no nosso canal, aproveita, se inscreve, curte o vídeo lá, que a gente fala da monitorização, da importância da monitorização gráfica dos pacientes que estão em ventilação mecânica. Falamos de assincronias, várias coisas importantes aí para quem trabalha com ventilação mecânica. Hoje nós vamos se ater aqui ó, a explicar para vocês resistência e complacência.
Bom, para a gente fazer a medida de complacência pulmonar e de resistência da via aérea, o que nós precisamos? Colocar o nosso paciente no modo em que eu tenha controle da onda de fluxo, portanto no modo VCV, e também aqui a gente precisa medir a pressão alveolar. Para medir a pressão alveolar, a gente sabe que a gente precisa de pausa pós-inspiratória. Então o que eu tenho, não posso ter presença de fluxo. Eu vou mostrar num gráfico para vocês que a presença do fluxo ela está sendo influenciada pela resistência da via aérea. Então, quando eu tiro o fluxo, eu tiro a resistência da via aérea e a pressão que eu vou medir é uma pressão equilibrada, não tem diferença de pressão entre via aérea e alvéolo. Por isso que eu posso dizer que a pressão de platô é a pressão alveolar. A onda de fluxo tem que ser uma onda controlada, quadrada, eu não posso ter alteração, porque a gente viu que o fluxo altera a resistência. O paciente não pode estar fazendo esforço muscular, ou ele tem que estar sedado em algumas situações. A gente segue a orientação da diretriz de não fazer medidas onde a pressão fique acima de 28 a 30, mas isso é muito relativo, dependendo do estado do paciente, a gente acaba medindo e essa pressão pode ficar um pouco maior. Mas essas são as recomendações da Diretriz Brasileira de Ventilação Mecânica. Bom, esse é o gráfico que eu falei para vocês, onde a gente tem aqui, na linha cheia, o componente resistido, onde eu gero uma pressão de pico maior, e aí no momento em que eu zero o fluxo, a gente percebe que essa pressão ela se estabiliza, e aí quando eu tenho então a diferença de 40 para 30 de pressão, eu posso concluir que esses 10 centímetros de água aqui, ele está acontecendo por conta da resistência da via aérea, né? E ele é influenciado diretamente pelo fluxo. Quando eu zerei o fluxo, o 30 já não tem influência do fluxo, né? Porque como eu zerei o fluxo, a gente está agora avaliando uma pressão que está equilibrada. Eu estou medindo a pressão lá na via aérea do paciente, mas a gente pode concluir que essa pressão é a pressão alveolar. Portanto, esse pontilhado aqui é o pontilhado que nos mostra a complacência estática, ou seja, a elasticidade alveolar. Tá? E aqui a gente tem um exemplo, então, o paciente sendo ventilado com volume de 500 ml, o fluxo estava de 60 litros por minuto, ou 1 litro por segundo, e a onda foi utilizada, foi a onda quadrada. Lá na imagem mais superior aqui, né, isso aqui a gente pode ver aqui, nós temos então a fórmula da resistência da via aérea, que é o pico de pressão menos o platô dividido pelo fluxo, e o fluxo a gente vai usar litros por segundo, por isso então que a gente vai ver que a hora que eu divido 40, subtrai, né, 40, o 30 do 40 e divido por 1, dá 10 centímetros de água por litro por segundo, que é a resistência da via aérea. No momento em que então eu vou fazer agora a complacência estática, eu pego o volume que foi colocado para esse paciente, que foi os 500 ml, e vou dividir pela diferença de pressão de platô menos o PIP, porque eu já tenho uma pressão que está de onde está partindo, né, esse alvéolo. Então ele já está insuflado com 5 de PIP e eu fui até colocar os 500 ml de volume e eu vi que gerou 30 centímetros de água. Então o que nós temos aqui? Nós temos o 500 dividido por 25 e aí eu tenho 20 ml por centímetro de água. O que a gente tem que ficar atento? Se essa pressão de platô está se formando no momento que eu ponho a pausa inspiratória e se esse platô ele é suficiente ou ele está muito alto. Então a gente tem que observar se ele não está muito curto ou muito alto. Okay? E aqui a gente mostra, né, um platô inadequado, né, um esqueminha onde não dá nem para ver a formação do platô ainda. Em compensação, a hora que você vê isso daqui, aqui estava inadequado e aqui eu vejo então um excesso de platô, porque o paciente começou a perder pressão, começou a fazer esforço. Então, teoricamente, a gente indicaria, né, que o platô precisa ser algo nesse sentido, onde eu tenho estabilização da pressão, consigo visualizar a pressão de platô e aí eu consigo registrar essa pressão de platô. Para fazer os cálculos, né, a gente pode colocar aqui para vocês, né, a gente vejam lá. Então eu coloco aqui para vocês a complacência estática, a complacência dinâmica, que é aquela que vai levar em consideração tanto a elasticidade como a resistência da via aérea, e a própria resistência da via aérea. Essas são as fórmulas, né? Então a divisão do volume corrente pela pressão de platô menos o PIP é a complacência estática. A dinâmica é o volume corrente dividido pela pressão de pico menos o PIP e, por fim, a resistência da via aérea, como eu mostrei
no gráfico anterior, o pico menos o platô dividido pelo fluxo. E esse fluxo tem que ser em litros por segundo. Aqui vai, né, é importante que vocês fiquem atentos, porque a maioria dos ventiladores nos dá o fluxo em litros por minuto. Então a gente tem que transformar, ok? Aqui ó, é um exemplo da tela de um ventilador, onde a gente coloca lá uma pressão. A gente consegue visualizar aqui ó, o pico de pressão, a pressão de platô, a gente tem uma onda quadrada, eu estou vendo que tem zero de fluxo aqui. E aí então eu vou mostrar para vocês como é possível fazer o cálculo então diante de qualquer um desses ventiladores. Então eu coloquei lá no modo VCV, esse modo VCV eu também consigo identificar então, olha lá, o volume corrente que ele está fazendo, expiratório, qual é o pico de pressão e qual é o PIP. A partir desse eu consigo calcular complacência dinâmica. Então dá lá, 417 dividido por 41 menos 7, essa é a complacência dinâmica. E para fazer a complacência estática, então, da mesma forma, a complacência estática agora, ó, o mesmo volume, eu pego a pressão de platô que é 20 e aqui o 7 de PIP. E aí eu vou ter então o cálculo da complacência estática. E por fim, a gente vai conseguir visualizar aqui, ó, vou tirar meu rosto daqui, mas ó, olha lá, eu consigo agora, porque a gente vai ter a complacência, agora a resistência da via aérea. Então, olha lá, 41 menos 20 dividido pelo fluxo, que é 51, e eu tenho aqui então, nessa imagem de baixo, a resistência da via aérea, 41 menos 20 dividido por 51, isso é igual a 20, ok? Então, esse é um exemplo, né, que a gente pode mostrar aqui para vocês, e agora ó, eu consigo mostrar para vocês em outro ventilador isso aqui também. Então deixa eu mostrar aqui para vocês, olha lá, um ventilador bem antigo, né, mais velho da Intermed, aquele ventilador é o Inter 7, esse é o Inter 5. Vejam que eu gostaria de deixar claro que não há aqui nenhum tipo de interesse, né, nenhum tipo de conflito de interesse. Vamos lá então, eu consigo a partir desse ventilador, ó, eu coloquei lá o paciente com frequências iguais, volume corrente conhecido de 500 ml. Aqui, ó, se eu faço uma pausa, porém eu não tenho gráfico para ver se a pausa foi suficiente, mas então eu consigo ver o pico de pressão e a pressão de platô. Né? Pico de pressão de 21 e pressão de platô aqui de 19 e o PIP estava em 5, é o que a gente tinha regulado. Então eu consigo lá, né, a partir daqui, complacência dinâmica, né, 21 menos o 5 de PIP e né, pego o volume que estava aqui. Aqui a complacência estática é o 19, então agora ó, 519 menos 5 dividido um pelo outro, eu tenho o valor aqui, até que eu tenho aqui no final a resistência da via aérea, onde eu vou ter na resistência da via aérea pico de pressão, que era o 21, menos o 19, dividido por 0,83, que é o fluxo que eu tenho aqui ó, de 50 litros por minuto, em litros por segundo, ok? Aqui ó, a gente vai mostrar inicialmente no simulador de ventilação mecânica da Hamilton, uma forma da gente medir a complacência pelo simulador da Hamilton. Né? Vejam que, apesar da orientação da gente usar 2 segundos de pausa, aqui a gente usa pausa em porcentagem, a gente usa 20% de pausa. Também já fiz um vídeo mostrando para vocês como fazer a mecânica nesse tipo de ventilador, em que eu não controlo o tempo ins, a pausa em tempo, né? Eu controlo em porcentagem, e também como que eu faço quando eu vou calcular se eu não tenho controle direto do fluxo. Nesses ventiladores, para quem não sabe, o fluxo ele é controlado pela relação em vezes e pela frequência, ou seja, pelo tempo que eu estou pré-determinando. Então eu sempre devo usar o mesmo fluxo para avaliar a mecânica, porque eu uso a mesma régua. Tá? Eu costumo dizer que a gente usa a mesma régua, a gente usa a mesma medida. Então não adianta eu avaliar a resistência num dia com fluxo de 50 e o outro 60. Por quê? Porque o fluxo influencia a resistência. Eu não vou saber se as mudanças de resistência foram decorrentes da mudança que eu fiz no fluxo ou da uma alteração da via aérea que o paciente tem. Mas vamos lá aqui. Voltando aqui então à imagem, a gente pode observar, né, que eu tenho aqui então. Vejam lá, ó, a gente tem os valores, né, então a frequência, o volume corrente, a relação em Zs, a pausa e a onda quadrada. A partir disso daqui, o que eu consigo obter? Eu consigo obter o pico de pressão, olha lá, pico de pressão, pressão de platô, o PIP, e aqui eu estou vendo que a onda está quadrada, e aqui eu vi que minha onda, né, ela é uma onda que a gente considera uma onda com pausa inspiratória suficiente. E é a partir daí que eu consigo então, ó, os 500 ml de volume dividido por 20 menos o PIP. Olha lá.
avaliei a complacência dinâmica. Aqui, ó, os 500 ml de volume, e aí aqui também eu consigo a avaliação da complacência estática dividindo 13 pelo 5, ó, o 13 aqui com pressão de platô. E por fim, 20 menos 13, que dá 7 dividido por 0,83, né, que a gente teria que colocar aqui, né, porque o fluxo está aqui, ele tem que ficar em litros por segundos. Então a conta está correta aqui, né, só o 51 que a gente tem que transformar em litros por segundo e não litros por minuto, como aparece nos ventiladores. Aqui uma imagem real de um ventilador que está regulado para a gente fazer essa medida, né? Então a gente observa aqui, né? Até a foto tem aqui a claridade, né? Mas a gente vê lá a frequência, o volume, o PIP, né? O quanto o paciente está fazendo, e a partir dessas medidas de pico, platô e a onda quadrada é que a gente consegue fazer os cálculos de complacência. Então veja, pico de pressão de 39, 31 de platô, o PIP de 5 e o fluxo, olha lá, vamos achar o fluxo aqui, o fluxo ele está de 50 litros por minuto, olha ele aqui, ó. Então isso me permite então fazer o cálculo das medidas então, de volume dividido pelo pico menos o PIP, depois volume dividido pelo pico, pelo platô menos o PIP, e depois um menos o outro, dividido por 50, ou 0,83, que dá 9,63. Então, lembrando, mais uma vez, para transformar isso aqui em litros por segundo, para essa conta dar os 9,63 apresentados aí para vocês. E por fim, é importante e é possível a gente calcular a constante de tempo. A constante de tempo é o tempo para a insuflação ou exalação. Basta a gente multiplicar a resistência da via aérea pela complacência, e aí a gente sabe, né, que a constante de tempo, o tempo de exalação, ele precisa ser 5 constantes de tempo para conseguir exalar totalmente. Então, considerar a constante de tempo durante a regulagem do ventilador precisa, então, do cálculo da complacência estática e da resistência da via aérea. Sendo assim, ó, aqui é um exemplo, né, uma complacência diminuída com uma resistência aumentada, a gente vai ter que aumentar a constante para 1,5. 5 constantes dariam 1,5. No exemplo anterior estava dando em torno de 0,5. Tá? E aqui para mostrar para vocês, né, quantas constantes a gente utiliza conforme, então, ó, o volume inspirado, ele entra em equilíbrio quando eu uso as 5 constantes, em torno de 5 constantes. E eu tenho que ter 5 vezes também 5 constantes para conseguir exalar totalmente. Ok? Muito bem. Bom, pessoal, eu espero que todos tenham gostado de mais um vídeo aqui no Apollo Fisioterapia. Esse vídeo foi de mecânica respiratória. Se vocês tiverem alguma dúvida, estou sempre à disposição para ajudá-los em qualquer dúvida que a gente possa ter durante a ventilação mecânica ou durante qualquer assunto do nosso cotidiano aí da fisioterapia respiratória. Um grande abraço e até a próxima.